Fala, meu povo! Cá estamos nós, na Cristo em São Paulo, diretamente do nosso refúgio, mais um impacto chegando para você. Vamos juntos até o final desse programa, pega a sua Bíblia, pega a sua espada, porque tem muito conhecimento, muita revelação de Deus para a sua vida. Por que revelação? Porque o impacto nasceu para isso. Estamos dentro do pacto da graça e isso é impactante, isso transforma vidas. Paulo diz que a graça é um pacto de melhores e superiores promessas. E é isso que nós estamos aqui abertos a desfrutar da parte de Deus. No programa passado nós iniciamos um assunto, um estudo profundo sobre a questão da infalibilidade papal. Tema de hoje, eu falei que nós estamos numa pequena série. O que a Bíblia diz a respeito do Papa? Que você possa estar aberto, com o seu ouvido espiritual aberto, com o seu coração aberto para você receber de Deus muita revelação, porque é para isso que Deus nos chamou. Estamos aqui para reformar coisas, estamos aqui para atuar na última reforma protestante, através da graça de Deus, formar agentes de transformação, que nós possamos estar de mãos dadas juntos para fazer a obra de Cristo. No último programa, nós iniciamos esse profundo assunto sobre a infalibilidade papal e hoje eu quero dar sequência, hoje eu quero dar mais um passo nesse assunto que é importantíssimo para a atualidade. A geração atual não fala sobre isso, as pessoas têm medo da Igreja Romana por conta do seu poder, e é assim historicamente, mas nós não estamos, desculpa a expressão, nem aí para os poderosos dessa terra. Nós estamos aí para agradar a plateia de um só. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para agradar Ele. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós não estamos aqui para agradar sistemas, nós estamos aqui para agradar a Deus. E agradar a Deus é justamente o que Lutero fez lá atrás. No programa passado eu contextualizei um pouco da história da Igreja Romana e Lutero foi levantado, incomodado, atormentado pelo Espírito a pregar 95 teses na porta de uma catedral para dizer, olha, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não tem nada a ver com a palavra, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Então, para lembrar, para a gente iniciar hoje, para lembrar aqui dos textos que a Igreja Romana usa para defender o dogma dessa infalibilidade papal, eu quero ler mais uma vez com você, como nós vimos no programa passado, só nessa introduçãozinha, Mateus 16, 18 e 19, diz assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No programa passado eu trouxe aqui que Pedro é pedregulho, pedrinha, é algo pequeno. A igreja não está sustentada sobre Pedro. Jesus estava falando, você é Pedro, você é pequeno, e sobre esta pedra, e ele fala esta, está falando sobre ele, sobre Jesus, ele é a pedra angular, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. No verso 19 diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, assim como eu disse, eu quero colocar mais uma vez aqui, de forma didática, bem rápido. Olha lá, tu és Pedro, o que significa isso? Cefas, Petrus, pedrinha, pedregulho, sobre esta pedra. Qual que é esta pedra? É Jesus, ele é a Petra, rocha, pedra angular, pedra de esquina e pedra de sustentação. Então, como eu disse no programa passado, o mesmo poder que Deus deu a Pedro, ele deu a nós. Nós temos autoridade. Diz a palavra que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões, toda obra do mal. Enfim, essa autoridade está sobre os filhos de Deus. Mas aí, agora vamos entrar no programa de hoje, dando sequência. O que aconteceu no meio do caminho? Para isso nós vamos ter que ver o que Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses 3:2, ele diz: e para que sejamos livres dos homens. Que homens? Olha só, homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Agora explode a cabeça. Como é que a fé não é de todos? Então quer dizer que Deus tem um povo que é um povo eleito? Sim. A palavra diz, a fé que é dos eleitos. A fé não é de todos. Está claro aí? Confira, abra a sua Bíblia, mandei você pegar a Bíblia. Confira coisas espirituais com coisas espirituais. A fé não é de todos. Então, em vez de edificar vidas, o que a Igreja Romana fez? Edificou catedrais ao redor do mundo. Eu falei no programa passado, mais de 1 trilhão e 300 bilhões de euros é o valor estimado da fortuna do Império Romano. Olha só, Império Romano, Império é das trevas, não tem nada a ver com Deus. Deus tem um reino de luz, o reino do Filho do Amor. A igreja não se edifica com materiais físicos, a igreja se edifica com materiais espirituais. Por quê? Porque a igreja é espiritual. Então, vamos ver que a igreja verdadeira não é a igreja que está sobre Pedro. Absolutamente, jamais. A igreja verdadeira é a igreja que está sobre Jesus. É a igreja que está fundamentada em Jesus. É a igreja dos primogênitos. Eu quero que você veja isso lá em Hebreus. Olha só, a igreja dos primogênitos. Em Hebreus 12, 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Verso 23.
e a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui é a igreja de Cristo, a igreja dos primogênitos. Os nomes estão arrolados nos céus. Mas a igreja não está sobre Pedro, não está sobre uma pedrinha, sobre um pedregulho. A igreja está sobre Jesus. Essa é a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que está arrolado nos céus. A igreja é gloriosa. Está lá em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha só que maravilhosa essa expressão. O que é a igreja gloriosa? É uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, amado de Deus, eleito de Deus. O que mais tem em Roma é mácula. O que mais tem em Roma é escândalo. A igreja de Roma está condenada. O que mais nós vemos isso é mácula, é adultério, é pedofilia. Então nós estamos lutando para quê? Para que a igreja de Jesus seja santa. Nós estamos lutando para que a igreja de Jesus seja assim, sem mácula, sem ruga. Seja essa noiva ataviada por um só noivo. Que não saia do contexto bíblico. Que não saia das linhas da palavra de Deus. Então quando a gente vai para Roma, Roma tem mácula. Roma só há guerra, só há poder, só há pedofilia, homossexualismo. Então é isso que tem a igreja de Roma. Escândalos atrás de escândalos. E como se fundamenta então uma igreja? Em Pedro? Em homens? Lógico que não. Olha lá, vamos ver em 1 Coríntios 3, 10, 11, para a gente entender o que é uma igreja. Segundo a graça, como é que fundamenta uma igreja? Fala com a sua boca ou escreve no chat se você está no YouTube. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha Paulo falando. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Isso aqui é a igreja de Cristo. Paulo estabelece a igreja. Lá atrás não tinha igreja. Lá atrás tinham as sinagogas. Lá atrás tinham os rituais judaicos. Paulo, ele estabelece a graça. Lá na frente, ele diz como é que deve ser um culto. Então, ele diz lá, ó, no verso 11... Porque ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode lançar, a igreja romana está lançando outros fundamentos, outros dogmas, outras heresias. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Fala com a sua boca, Jesus Cristo é o único fundamento. A igreja só pode estar fundamentada sobre Cristo. Por quê? Porque Deus se revestiu de um véu. O que era o véu? Você conhece a palavra? O véu era o corpo de Cristo. Era o seu próprio corpo. Vamos ver lá, Hebreus 10, 20 diz assim, entendo, pois, irmãos, intrepidez. Como é que eu entro no Santo dos Santos? Com intrepidez, é o que diz a palavra. Olha lá, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, como? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o véu era carne, o véu se rasgou de alto a baixo, na cruz, Jesus teve o corpo morto, o véu foi rasgado, agora nós podemos adentrar com intrepidez, com ousadia no Santo dos Santos. Então Jesus é o fundamento da igreja. Nós não temos mais o véu morreu, mas o véu morreu e agora Cristo foi ressuscitado, agora ele está vivo. Agora a igreja pertence a um Cristo vivo. A igreja não pertence a um Cristo morto porque ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos ver mais aqui, Romanos 7, verso 4 diz assim, ó, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Olha que loucura isso, as pessoas não pregam isso aí fora. Eu quero que você leia esse Romanos 7,4, que você vai ter tem muita revelação de Deus aqui, ó. Agora a gente pertence a outro. Que outro? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós não pertencemos ao Cristo da carne, nós não temos nada com o Cristo da carne. Por quê? Porque ele cumpriu o seu propósito, ele veio para cumprir a lei, ele se fez ali, ele carregou toda a maldição sobre ele, encravou, ele disse, está consumado, o fim da lei é Cristo, não temos nada com o Cristo da carne, no cumprimento da lei mosaica. Nós pertencemos, Paulo está dizendo aos romanos, a outro, que outro? Ao ressuscitado. Então o fundamento da igreja é o Cristo ressuscitado. A igreja não pode ter o fundamento no Cristo da carne, é outro, é o Cristo ressuscitado. Sabe, não é o Jesus de Nazaré, não é o Jesus do presépio, muito menos Pedro, muito menos Maria. E a gente precisa ensinar isso para os nossos irmãos que estão aí presos muitas vezes dentro de um sistema católico, romano. Não, Maria, Pedro. A Bíblia diz, só dá um intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. Como é que Maria, como é que os santos, como é que toda essa história que foi inventada, essa história de Papa, que nós estamos estudando sobre isso, afinal de contas, isso é um sistema religioso. Esse sistema religioso edificou tudo sobre Pedro, sobre uma condenação. Isso tudo já foi profetizado na palavra de Deus, você tem que ver comigo Apocalipse 18, 1 e 2, que fala assim, depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo, caiu. Olha só,
caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito, imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Amado, toda essa imundície, sabe, toda essa pedofilia, todo esse homossexualismo, todas essas distorções, tudo isso que a Bíblia Sagrada fala, isso a gente encontra onde? Naquilo que já caiu. A igreja romana já tem uma sentença, já foi sentenciado. Meu amado, meu irmão em Cristo, eleito de Jesus Cristo, eu vou dizer algo forte, mas que é algo verdadeiro. Quem tem a sua vida edificada sobre Pedro, não é salvo. Quem tem a sua vida edificada sobre os dogmas da igreja romana, não tem a salvação garantida. Eu sei que isso é chocante, mas isso é verdade. A gente precisa pregar a verdade. Ela dói, mas ela liberta. A edificação da igreja é o quê? É o Cristo ressuscitado. Nós acabamos de ver Paulo falando aos romanos. É o Cristo depois da cruz, é o Cristo da ressurreição, que a Bíblia chama de um novo pacto. Esse é o fundamento da igreja. Paulo estabelece como é que deve ser uma igreja, depois como deve ser um culto, como nós devemos oferecer a Deus um sacrifício aprazível, que é o nosso culto a Ele. Você quer ver mais na palavra? Vamos ver agora em Hebreus 8:6 o que diz a palavra. Diz assim, ó: agora com efeito obteve Jesus, veja só, um ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Fala com a sua boca assim: a graça de Deus é um pacto de superior aliança, de superiores promessas. Então o que a gente está falando aqui não é um pacto judeu, não é um pacto da circuncisão, não é o pacto, sabe, do judaísmo, do legalismo, das leis mosaicas, dos 613 mandamentos. Não é isso. Sabe, porque o pacto judeu não tinha nada de cristianismo, era um pacto que estava debaixo de condenação e de morte. Você, meu amado irmão que é católico, na sua confissão, se você morrer hoje com todo respeito e com toda a verdade bíblica, você não está salvo. Na confissão que você tem, através da igreja romana, não tem salvação. É mesmo, então o que eu tenho que fazer para que eu usufrua da vida eterna, para que eu tenha esse encontro com Jesus? Você tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E você tem que fazer o quê? Não é aceitá-lo, como também a tradição evangélica diz, porque Jesus não é mercadoria para ser aceito. Você tem que recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, como seu dono. Esse é o processo de salvação. É isso que a Bíblia fala. E se está na Bíblia, nós cremos. O que está fora da Bíblia, nós não pegamos. Então isso implica o quê? Em você largar automaticamente um sistema diabólico e religioso, romano, com seus dogmas, com as suas mentiras, com todos os seus escândalos, com todo esse sistema baseado em poder, como igreja sustentada sobre Pedro, sobre um sistema de um Papa. Amado, o Papa ser infalível é a maior heresia. O Papa é humano, como é que pode? Troca o Papa, agora outro homem, vem um outro. Isso aí não se sustenta, biblicamente não tem nenhuma sustentação. Vamos ver mais Bíblia? Então vamos lá, 2 Coríntios 5:16, vamos lá. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Só para você ver, quando eu afirmei lá em cima, a gente não tem que olhar e seguir Cristo. Eu sei que isso escandaliza as pessoas, mas a gente só prega o que está na Bíblia. Só estou falando aqui o que é bíblico. E agora eu vou costurar e mostrar essa afirmação. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, Paulo diz, já não o conhecemos mais deste modo. Olha só que coisa forte. O véu se rasgou, a carne foi morta, agora ele está ressuscitado. E nós devemos conhecer Cristo nessa nova forma, na sua essência ressuscitada. Agora, o ressurreto, o único Salvador é Ele, Jesus Cristo ressuscitado, que está sentado no alto e num sublime trono. Efésios 4:5 diz assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui eu estou mostrando referências para falar, não, mas tem outro, tem aquele, tem o Espírito Santo, tem amado, um só Senhor, um só batismo, sabe, uma só fé. Essa questão de trindade, outro parênteses aqui, não é o tema de hoje, mas é outra mentira sustentada pela igreja romana que os crentes pegaram. Não existe trindade, essa palavra nem está na Bíblia. Santíssima Trindade, isso vem da igreja romana. Não existe isso, eu já falei em alguns programas, você vai lá no YouTube, Cristo Vive SP, procura lá, programa Impacto, playlist Impacto, tem vários programas falando só sobre essa questão da Santíssima Trindade. Sabe, aqui claramente, de novo, Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O que então, como você justifica então, Luiz Fernando? Eu justifico biblicamente. É um Deus triuno, é um Deus que teve 3 manifestações diferentes, como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito na consumação dos séculos. Ponto. Aquele que foi manifestado na carne, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Cristo, esse é o mistério. Que Cristo é o próprio Deus, e o Espírito é a manifestação de Deus, é a manifestação de Jesus Cristo. Então, fechando parênteses, vai lá no YouTube e acha que você vai ter muito conhecimento sobre isso, muita revelação. Vamos ver o próximo de hoje, Efésios 2:8.
famoso aqui para nós, que é base do nosso ministério. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esse é o processo de salvação. A fé não é humana, a fé não está em Pedro, a fé não está em nenhum papa, a fé não está em ninguém, a fé é um dom de Deus. E ponto final. Romanos 3,30 diz, visto que Deus é um só. São dois, são três? Não, Deus é um só. O qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Como é que eu posso crer em Deus? Através da fé. O justo vive por fé. Não tem outro processo, não tem obras da carne, não tem legalismo, não tem nada. É fé, é crer, é receber e confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Filipenses, estou mostrando aqui uma metralhadora de versículo para você hoje. Filipenses 2,15, olha só. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós estamos no meio de uma geração pervertida e no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós somos luzeiros, precisamos resplandecer no meio dessa geração corrompida, no meio de uma geração que sustenta que o Papa é a autoridade, é o representante de Jesus aqui na Terra. Que loucura é essa, mano? Nós somos luzeiros do mundo e como luz nós temos que dissipar as trevas. E o que a Igreja Romana prega durante séculos é algo totalmente antibíblico. Como eu disse no programa passado, é o terreno que está sendo preparado para o anticristo. O Papa é um tipo de anticristo. Por quê? Porque ele já está dizendo, o que eu falo é infalível, o que eu falo não se discute, não se muda. O que é isso? É isso, segundo a Bíblia, é a voz do anticristo que vai vir e vai reinar no tempo de tribulação. A Bíblia diz que há uma geração pervertida e corrupta. Então vamos lá. Você tem o espírito, você tem inteligência, você discerne as coisas, as suas faculdades espirituais e racionais tão boas. Para pensar comigo. Quando vem um cardeal e ele se apresenta em público e ele diz que a pedofilia, que estuprar uma criança, e ele diz que isso não é crime. E ele diz que, não, deixa isso para lá, veja bem, isso não é crime. Com todo respeito, esse cara, ele deve pegar todas as suas coisas e ele deve ir diretamente para o inferno. Por quê? Porque com certeza ele pode ser um cardeal, ele pode ser o arcebispo que for, o papa que for. Esse cara, ele é um instrumento de Satanás. Por que eu estou dizendo isso? Porque um cardeal de Boston, ele acobertou 205 padres pedófilos. Aí você fala, nossa, mas o que ele fez? Ele disse que não tem problema o estupro de crianças, que a pedofilia, deixa isso de lado. Ele acobertou mais de 200 padres, mais de 200 homens do clero da Igreja Romana. Aí você fala, e o Papa atual? Ué, será que o Papa atual vai mudar alguma coisa? É lógico que não, pode vir o outro, pode vir outro. Pode vir quem for, não vai mudar. Por quê? Porque tudo já está sentenciado e você tem que ir para a Bíblia, você tem que entender, você tem que ter revelação. É a grande meretriz e suas filhas. Olha só o que diz o Apocalipse 18:4. Está tudo sentenciado. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Olha só, existe um povo de Deus que está lá e Deus está falando, sai dela, retirai-vos dela, dessa meretriz, retirai-vos desse sistema, desse imperialismo todo, retirai-vos dela, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participares dos seus flagelos. O que o Senhor está falando? Ele está falando assim, pegando um megafone e falando na sua orelha, sai daí. É isso que Deus está dizendo. Por quê? Porque o iníquo será revelado. Ou melhor, já está sendo revelado. Olha só o que diz em 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado quem? O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então Deus está revelando muita coisa que estava oculto. Eu tenho certeza que você que acompanha o Impacto, são mais de 51 programas que a gente já gravou, eu tenho certeza que você que acompanha o Impacto, você tem tanta revelação de coisas que você nunca tinha ouvido antes. Eu sei, amado, porque a palavra de Deus faz isso. Você que é do nosso ministério, você que tem tido contato com a nossa igreja, com os nossos programas, com o nosso conteúdo, eu sei porque Paulo fala isso, são mistérios que estavam ocultos, que aprove a Deus num tempo perfeito. Revelar. Deus está revelando. Então, é tanta coisa que estava em oculto que Deus está revelando, sabe? Os fiéis da igreja romana, se você parar para pensar, eles nunca pegaram uma Bíblia, o povo que está dentro da igreja, eles ouvem lá o que o padre fala, muitas vezes ninguém entende nada, eles nunca pegaram uma Bíblia para estudar, eles nunca pegaram uma Bíblia para conferir as coisas espirituais, porque se tivessem pego uma Bíblia, eles com certeza iam olhar para onde eles estão e falar, peraí, assim como Lutero lá atrás, um padre, vocês estão de brincadeira comigo, o justo viverá por fé, vocês estão inventando um monte de dogma, um monte de purgatório, um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra. Enfim, então nós precisamos da palavra, então você vai ter que mandar esse vídeo para o maior número de pessoas. Conhece um católico? Manda para ele, ame a vida desse cara, porque ele tá ali, retirai-vos dela. O Senhor está gritando, sai daí, para que você não sofra os flagelos. Romanos 2,16 fala assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O próprio Pedro, em determinado momento, ele teve que ser confrontado por suas atitudes, porque ele não vivia segundo a verdade do Evangelho. Aqui fala a verdade do Evangelho. Paulo estava falando, Paulo ele era
uma pessoa tão radical que ele dizia do meu evangelho, porque ele sabia que ele pregava o verdadeiro, o evangelho que ele recebeu da boca do justo. Então Pedro, ele teve que ser confrontado por Paulo no momento, por aquilo que ele pregava e não fazia. Vamos ver Gálatas 2, 11 em diante, que fala assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá por fé. Só para você entender, o que é isso? Pela lei mosaica, pelos 613 mandamentos, ninguém vai ser justificado. Por quê? Porque o justo vive por fé, ponto. Então não tem que fazer nada da lei porque não traz justificação, é um pacto de maldição e de morte. Foi encerrado. Jesus falou, está consumado. Na cruz encravou toda a maldição da lei, acabou. Verso 12, ora, a lei não procede da fé. Logicamente, a lei procede de obras. Então você tem que fazer obras para ver alguma coisa. A fé não tem nada a ver com isso. Então a lei não procede da fé. Mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha o que Cristo já fez na nossa vida. Nos tirou de lá, da maldição. A Bíblia diz que a lei era maldita. Uau! Moisés, os mandamentos, sim, os mandamentos mosaicos eram malditos, é o que diz a palavra. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Os que não são israelitas, que não têm sangue israelita em suas veias. Nós, portanto, a bênção de Abraão, que é direito, sim, do povo judeu, porque Abraão é o pai na fé deles, também é nosso agora, por quê? Porque em Jesus as bênçãos de Abraão chegam até nós, você está lendo aí, olha lá. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como é que eu recebo tudo isso? Vou pagar o preço, vou ralar o joelho, vou subir no monte. Não, porque isso é obra da carne, isso é legalismo. Isso tudo nós recebemos através do Espírito pela fé. Vamos ver mais, 1 de Pedro 5,1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Uma glória que haveria de ser revelada. Já foi nos revelado. Paulo depois vem e fala, o mistério que estava oculto foi revelado. 1 de Pedro 2, 4 em diante, diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha que coisa maravilhosa, o plano de Deus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular. Isso aqui é Jesus. Essa é a pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem crê em quem? Em Jesus não será envergonhado. Por isso você precisa crer em Jesus, não no Papa. Você crê no Papa, você está sendo envergonhado. Agora, aqueles que creem em Jesus não serão envergonhados. Verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Ele foi rejeitado pelos judeus, pelos seus, mas essa é a principal pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a Petra, Jesus, a rocha de sustentação que a igreja está. Verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Olha só, quem tropeça na palavra, quem é desobediente, Deus não tem nada com essas pessoas. Eles foram postos para isso. Você não é desobediente, então não desobedeça a palavra. Bispo Fernando, mas a igreja prega isso há anos. Amado, não importa quantos anos existe o sistema, não coloque o sistema sobre as verdades bíblicas. A Bíblia é a maior autoridade. Jesus tem a sua vontade expressa na Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus, são os pensamentos de Deus. A Bíblia, ela é inerrante, a Bíblia, sabe, é o que nós temos, é a boca de Deus para as nossas vidas. Então eu não posso colocar o sistema humano, o sistema legalista, o sistema católico, seja o sistema que for, acima das verdades bíblicas. Não faça isso, porque esses são os desobedientes. Alguns foram postos para isso. Se você está ouvindo essa voz e o seu coração queima, é porque você é eleito, porque você não foi posto para desobedecer, você foi posto para obedecer. Então, para nós finalizarmos essa história de Papa, 266 papas nunca revogaram nada dos seus antecessores. Para pensar. 21 conselhos da igreja disseram que nunca erraram, que nunca tiveram um erro, nunca desmentiram ninguém. Para pensar que loucura é essa? Se todo homem peca, se todo homem é, como é que o Papa ele não peca? Como é que o Papa ele é infalível? Como é que o Papa ele é imutável? Deus é imutável, o Papa quer ser como Deus. E o que Roma fez agora, recentemente, com esse último Papa, os últimos papas? Chamou esses líderes carismáticos, o último especial, com forte apelo popular, um homem novo, um homem lá do meio da cúria. Para quê? Para aplacar
sabe, toda a podridão, todo esse cheiro fétido de morte que emana do Vaticano. Você olha para a história, quanta podridão, tudo colocado debaixo do pano. Infalível, só Jesus Cristo. Somente o Senhor é infalível, meu amado. Sabe, não há infalibilidade no Papa. Não há Pedro infalível, não há Maria infalível, não há os santos todos da Igreja Católica infalível. Só o Senhor salva. Só o Senhor, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É sobre esta pedra, sobre Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. É contra a Igreja de Cristo, Jesus. Sabe? Então toda honra, toda glória e todo poder só podem ser dados a Jesus. Não podem ser dados a um homem, a um papa, que o povo vai lá, beija a mão dele e acha que porque ele libera o perdão, a pessoa está perdoada. Só Jesus perdoa os pecados. Só Jesus, sabe, tem poder para atuar nas nossas vidas. 1 Timóteo 6, 15 e 16, assim, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é Jesus Cristo. Não está falando do Papa, não está falando de Pedro, não está falando de Maria, não está falando de ninguém, está falando de Jesus. Ele é o único Deus soberano, o Altíssimo, o Excelso, a brilhante estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que rege as nações. Jesus Cristo, esse é o nome que está sobre todo nome. Verso 16, olha só, o único que possui imortabilidade, o Papa não tem imortabilidade, o Papa é humano. O Papa é falível como qualquer outro homem, falho, pecador. E a Igreja Romana coloca ele como um super-herói espiritual. Que loucura é essa? O único que possui imortalidade, Jesus, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Somente a Jesus, amado. Não coloque a honra a nenhum santo, a Maria, muito menos a qualquer papa da atualidade. 1 Timóteo 2,5, Paulo escreve assim para nós fecharmos hoje. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Amado, não há outro mediador. Mas e o Papa fica onde, amado? O Papa fica lá no Vaticano com toda a imoralidade, com toda a mentira, com toda a malignidade, sendo sustentado pelo próprio capeta. Essa que é a verdade. É lá que ele fica. E nós ficamos aonde? Nós ficamos centrados na palavra de Deus. Nós ficamos sustentados pela rocha. Jesus falou, aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que praticam, são como aqueles que edificaram a sua vida, a sua família sobre uma rocha. Não sobre palha, não sobre feno. E vieram os ventos e sopraram contra ele, contra ímpeto, os rios transbordaram, mas ela permaneceu de pé. Por quê? Porque está em Jesus. Jesus é sustentação, não está em Pedro, não está no Papa, não está em Maria. A nossa vida é segura onde? Em Jesus. Então a verdade e a infalibilidade está na Bíblia, só na Bíblia. Bem-aventurado os que praticam as palavras desse livro sagrado. Bem-aventurado aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que não caem no erro, esses são bem-aventurados. A hora da igreja chegou. Nós temos um chamado nessa terra, nós somos luzeiros do mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa. Nós somos reformadores. Sabe, a nossa fé pode mudar as coisas, as esferas dessa sociedade, a nossa fé pode mudar os sistemas malignos. Nós temos que ir atrás do quê? Das ovelhas, temos que pregar. Por que eu estou aqui, sabe, agoniado, pregando, sabe, estimulando isso, fazendo com que isso chegue até você? Para que você ouça isso e como Jesus falou, retirai-vos dela, povo meu. Nós temos que ir atrás das ovelhas de Cristo, nós temos que ir atrás da pobreza, por quê? Para tirar o pobre de lá. Porque quando o evangelho chega, quando o evangelho é ouvido, quando o evangelho é crido, recebido no coração, a pessoa sai de uma vida pobre, a pessoa ela é elevada para novos patamares. Paulo falou um pacto de melhores e superiores promessas. A pessoa é transformada, a pessoa passa a ser vencedora. Jesus falou que nós somos mais que vencedores. Amada, a nossa fé vence o mundo. E é assim que eu finalizo esse segundo programa dessa pequena série. Infalibilidade papal. Amado, isso não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. O que a Bíblia diz sobre o Papa? A Bíblia não diz nada, o Papa nem está na Bíblia. Então a Bíblia diz que o Papa é mentira. E se é mentira, é de Satanás, porque o pai da mentira é o diabo. Então não tenha medo de saber e de acreditar que o sistema inteiro, católico, romano, apostólico, é um sistema que está sustentado sobre uma mentira, uma voz perversa e uma voz maligna. Retirai-vos dela, povo meu. Eu espero você no próximo Impacto. Eu sei que isso aqui foi forte, então caminha para o maior número de pessoas. Se você nos acompanha pelo YouTube, não deixe de deixar o seu like, não deixe de comentar algo aqui, vamos interagir, vamos trocar aqui. Compartilha para o maior número de pessoas, se inscreve aqui no nosso canal, enfim, seja um impulsionador da graça, seja esse missionário digital, faça aí a sua parte. Eu aqui, a nossa equipe, nós estamos fazendo a nossa parte, juntos nós somos indestrutíveis, juntos no Senhor nós somos mais fortes. Eu finalizo falando para você nos seguir nas nossas redes sociais, é só procurar
Cristo Vive SP, Instagram, Facebook, YouTube, procura lá, procura também Fê_Brant, esse cara sou eu, vai ser um prazer a gente trocar lá, me segue no Instagram, você vai ver um pouco dos bastidores de tudo isso, como é que funciona o nosso ministério, a nossa vida, enfim, vai ser muito bom a gente poder ter essa troca. E também, se você está aqui em São Paulo, eu quero convidar você a nos visitar. Nós estamos na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, no bairro do Brooklyn. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã e às quintas-feiras às 20 horas. Você também pode assistir os nossos cultos todos ao vivo online, com transmissão pelo nosso canal no YouTube, você já sabe que é o Cristo Vive SP. Quer fazer contato conosco? O WhatsApp está aqui na tela, vai ser um prazer também você poder receber aqui da gente todo esse conteúdo em graça. A gente vai mandar conteúdo para o seu celular. Beleza, povo? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, compartilhando as verdades bíblicas, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. E eu termino dizendo, como sempre, o amor resgata. Fomos resgatados por esse amor. A graça genuína transforma. Eu espero você no próximo Impacto. Graça e paz a todos. Tchau!